E como é que é, people? Voltamos aqui à segunda parte da conversa sobre psicologia, desta vez com um enfoque especial ao Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, em termos psicológicos, naturalmente, ou em termos de psicologia. Então, mais uma vez, temos aqui duas pessoas com muita propriedade e conhecimento de causa no que diz respeito à psicologia. E por isso eu vou deixar que, de certa forma, eles conduzam a conversa. E se calhar eu vou lançar apenas uma pergunta que pode começar com o tema que nós vimos a falar antes, que é uma sociedade de performance que gera depressões. E agora, a pergunta é, todo tipo de depressões podem levar a suicídios? Estou a ver. A depressão, ela se caracteriza por um embotamento afetivo, ok? Em que o sujeito se volta para dentro, então relaciona-se pouco com o externo, ou seja, ao invés de ser o inter, é o intra, ok? E esse adoecimento psíquico, gerado por todas estas condições por nós anteriormente tratadas, elas geram no sujeito um sintoma, ok? Geram um sintoma que que se expressa por via das ideações suicidas, ok? Que são ideias que o sujeito tem de finitude diante de um mal-estar profundo que o sujeito tem, ok? Então, é preciso que nós tenhamos sensibilidade a este problema, que é mundial. Moçambique não é uma particularidade, ok? Isto está a acontecer no mundo inteiro. Muitas organizações estão organizadas para poder apoiar a esta situação, justamente porque está a ficar cada vez mais claro que o suicídio é um sintoma, é um pedido profundo de socorro, porque o sujeito não está a encontrar saídas para o seu sofrimento, muito bem dito. Pequena pergunta. Sendo que não são todas as depressões que levam, mas é preciso dizer e deixar claro que depressão leva à morte, mesmo que não seja suicídio. Okay. Mesmo o que nós estamos habituados a ver é abrir o jornal e ver as fotografias e ali, por vezes, ver relacionado causa da morte, mas nós não vemos causa da morte de depressão, mas muita gente morre por depressão. De acordo. As próprias doenças psicossomáticas estão aí para nos mostrar isso. Correto. Exatamente. É quando a coisa extrapola que as pessoas começam-se a olhar ou a perceber que não estão bem. Né? E é muito mais difícil identificar quando se trata de depressão. Existem vários tipos de depressões, várias formas de se deprimir, não é? E aí eu volto, é sempre muito individual, né? Da relação do sujeito com a sua forma de viver e estar no mundo. Mas a questão é uma doença invisível. Sim. E aí está a grande dificuldade, né? Provavelmente a maior dificuldade, porque há muita gente deprimida, e eu volto sempre para um exemplo específico, que é o do Chester Bennington, que é o cantor de Linkin Park, que o dia em que ele cometeu o suicídio, ele estava no estúdio com os amigos a gravar músicas e a sorrir, e estava de bem com todo mundo, e não estava a acontecer nada de mal específico na vida que o pudesse deprimir da forma como as pessoas pensam que funciona, mas ele saiu dali, foi para casa e suicidou-se. E deixou um marco incrível, porque criou
uma grande bandeira de awareness em relação a isso, por ser uma estrela. Da mesma forma que o Robin Williams, Sim, como trazedor de humorista. grande felicidade e sorrisos para todo mundo, internamente ele era extremamente deprimido e nunca se percebeu isso até o dia em que realmente chegou onde chegou. E isto traz-me de volta àquela pergunta. Tu mencionaste que é sair do inter para o intra e depois, no fim, é a falta de saídas. O engraçado é quando nós analisamos e vemos o fenômeno quando acontece apenas com pessoas que supostamente nos fazem falta, que são artistas, que são pessoas que têm visibilidade. Mas isto acontece com pessoas anónimas. Okay? O sofrimento não é estampado em alguém que apenas é emblemático. Não se deve só perceber a gravidade da situação quando acontece com uma figura pública. Absolutamente. O nosso lugar de escuta é que é fundamental neste processo, porque nós precisamos parar com a ideia de que não, isto não é nada, é para mudar lá de ideia, isto troca lá de posição, é para brincar lá um bocadinho mais que isto aqui vai melhorar. Quer dizer, não é por aí, ok? Não é frescura. Não é frescura. Muito importante, sim, pessoal. isto não é importante. Não é assunto de brincadeira. Quando o sujeito aparece e nos fala, curiosamente estou com 2 pacientes nesta condição, quando aparece e nos colocam a situação, nós temos que gerar uma rede imediata de suporte, ok? Se tem um familiar que está mais próximo, com quem nós podemos conversar em conjunto com ele, se tem um amigo, se tem alguém próximo, para poder dar o suporte também, porque é uma infraestrutura social que tens que gerar. E rede profissional também, e rede né? profissional. Não é só um psicólogo que vai dar exatamente. razão. Então, tu também tens psiquiatra, também tens outras especialidades para poderem trabalhar em conjunto, de forma interdisciplinar, uma rede de suporte, ok? Yeah. De forma a que se tenha uma escuta melhor sobre aquele sofrimento que o sujeito está a apresentar. Porque, muitas das vezes, é-nos colocada a situação na sociedade e depois nós fazemos um olhar moralístico sobre a situação, de que isso é errado, isto é coisa do diabo, isto é coisa de... Não é esse o ponto, ok? Este sujeito está, e se ele consegue expressar, ele está numa situação em que está a querer limitar a sua existência. Ou seja, ele tem um problema temporário, mas quer dar uma solução definitiva. Definitiva, exatamente. Ok? Diz-se no jargão popular que não há problema sem solução, que só não há solução para a morte. E é verdade. Sim. Mas quando o sujeito chega a esse nível, ele está numa situação de sofrimento. Então, que caminhos é que nós vamos, com ele, construir, ok? Para que ele ressignifique as situações que até então estão a levar para que ele dê termo na sua vida e que ele consiga perceber possibilidades de existência. Ok. Este sujeito, quando vai ao psicólogo, ao psicanalista, ou a quem quer a um profissional, não existe a situação de dizer que eu não tenho conhecimento para lidar com isto. Não há essa situação. Essa é um não assunto, porque tu tens que estudar, tu tens que pesquisar, tu tens que ir à procura de informação, que é vasta a informação que existe, ok? Sim, não é um tema de agora. São vários pontos. Então, tu podes ir estudar e dedicar-te para poder compreender e prestar melhor suporte àquela pessoa. Okay? Também tem um outro ponto, né? Quando começa a virar um sintoma social.
né? Começa a virar um sintoma social, começa a se espalhar pelo discurso, então abre possibilidade de campos, né? As formas de sofrer, elas também são sintomas sociais, né? Então, por exemplo, Freud trabalhou no tempo das histéricas, onde, né, a histeria era o sintoma social, né, onde a mulher manifestava o seu sofrimento por essa via, né? E a partir dali podia-se dizer que havia um olhar para si, né? Que, bom, precisamos de olhar para isto e tratar isto, né? É um jeito de gritar. Só que agora, no sintoma social, né, o sintoma é acabar com a sua própria vida. Né? E isso acaba virando como uma opção que funciona como um efeito dominó também, não é? Sim, sim. Há uns tantos anos eu vi um filme onde o homem estava a ter uma conversa com a mulher pela qual ele tinha interesse e em algum momento eles chegaram a falar que para que um homem consiga, ou para que um humano consiga suicidar-se, ele tem que passar por cima do instinto que é a autopreservação, self-preservation, que para tu não consegues pegar numa faca e espetar a tua mão, o teu cérebro faz-te travar antes disso, autopreservação, que tu não te consegues morder até conseguir sangrar, autopreservação, que quando tu vês um perigo, o teu primeiro instinto é fechar os olhos e tentar defender-te e esconder-te. Isso é um instinto. Tu não fazes isso propositadamente. O teu corpo e o teu cérebro automaticamente bloqueiam ou criam uma forma de tentar defender-te do possível perigo que tu vais passar. Então, que no momento em que tu vais self-harm, né? Tipo, tu vais magoar ou possivelmente até ir para o suicídio, tu estás a passar por cima de um instinto inato humano, que é o de autopreservação. Mas aí tem um ponto, só para fazer um parênteses muito importante, que aí retoma Freud, né? E a gente trabalha muito com isso. Nós temos esses dois. A pulsão de vida e a pulsão de morte. E nós vivemos, a gente vive no equilíbrio entre os dois. Dormir é o contrário do que tu estás aqui a nos falar. É a pulsão de morte que está ali em causa, né? É o de desligamento. E nós temos esses dois. Para viver, nós temos que estar equilibrados entre ambos. Né? Entre a vida e a morte. E é o equilíbrio entre estas duas pulsões, né, que vai fazendo a gente viver. E precisamos de ambas. Elas são necessárias, né? Porque a pulsão de morte nos dá vida também. Não é? Com o fato isto... de tu saberes que tu tens um fim faz-te viver, faz-te ter um... Sim. Porque a gente sabe, todos nós crescemos a saber que o fim vai chegar. Seja o nosso, ou seja de quem a gente ama, não é? Então a gente vive sempre com, né, aquela ideia de que o fim está lá, né, em algum momento. Então a gente vive no equilíbrio entre estas duas energias, podemos dizer assim, não é? Ou instintos. Nesta luta entre Eros e Thanatos, o projeto de vir a ser, o devir, e a ideia de finitude, que é o que mais amedronta o homem, que ele não consegue, desde os tempos de sua origem, na horda até hoje, lidar com a morte, porque está envolvida com questões de valores, etc., faz com que a gente preserve e busque dar sentido às coisas que nós fazemos. A própria evolução diz isso, por exemplo, né? Se a gente tem sempre buscar uma solução ou um remédio para adiar cada vez mais, né? Sim, estamos à procura do elixir da vida ou da fonte da vida. Filosofia pura, não é? Mas podias também transformar a ideia ou a pergunta que a Andrea Serra te fez em qual é o sabor da minha vida. Qual é o sentido da... Qual é o sabor? I like it. Se nós vivemos de sabores aos dissabores também, qual é o sabor da minha vida? Por que eu existo? Para que eu existo? E agora uma contra-pergunta. O que acontece quando perdes esse sabor? Se tu baseias a tua vida em sabores, o que acontece quando perdes um dos sabores? Dissabores também. Quando tens um dissabor? A gente tem que viver em ambos os... Né? Costumo brincar, a linha da vida, para a gente estar vivo, tem o alto e o baixo. O problema é que a gente... E por isso muito importante a primeira parte deste podcast, onde a gente falou sobre a existência humana. Né? E a existência humana no tempo atual.
Qual é o sofrimento atual? A gente vive no tempo do automatismo, né? Da produção, da imagem, da representatividade, não é? Então, e nós estamos a vender agora uma grande... O que é que está à venda agora? A ideia da felicidade. Alcançar a felicidade. E que a felicidade compra-se. E que a felicidade compra-se também. Então, não temos muito espaço para viver as tristezas, os momentos para baixo. Não há espaço para a gente não pode, não há Ninguém tempo. está treinado para isso. O mundo atual não nos permite ter tempo para entristecer. Né? E muitas terapias nos vendem isso, e é preciso ter sempre esse cuidado, né? A gente fala também, hoje há um termo muito interessante, é a positividade tóxica. Tu não podes estar sempre positivo. É importante, nice. Okay. É importante a positividade, mas também é importante realismo, negatividade. Não é possível nós estarmos sempre positivos, não é possível estarmos sempre felizes. Isso é uma performance. Não é? Essa positividade tóxica nos remete à ideia de uma casa sem fronteiras. Tu não podes ser amigo de toda a gente. De acordo. Tu não podes gostar de Tu toda não a podes gente. gostar de toda a gente. Não vais ser amigo de todo mundo, nem todo mundo vai ser teu amigo. Quanto mais rápido todos nós entendermos isso. A tua casa precisa ter muros. Yeah. Precisa ter portões. Absolutamente. Para permitires quem entra e quem pode estar lá dentro contigo. Sim. Esta possibilidade tu tens. Mas a questão não está nos dissabores. Porque os dissabores ou sabores depende dos paladares ou dos tatos ou das sensibilidades degustativas. De cada um. Quer dizer, fazendo isso a nível psicológico, sim, sim. ok? Depende muito da forma como tu significas, como tu ressignificas estas situações, que para um pode ser uma questão traumática, pode não ser. Ok? Correto. Então, que estrutura psíquica é que tu tens para poder enfrentar e para poder lidar com essas adversidades? Sabendo que a mudança é uma constância e faz parte do desenvolvimento. A todo momento estamos a lidar com mudanças. Mais bruscas, menos bruscas, mais violentas, menos violentas. Mas o grau de significação ou ressignificação que nós temos destas situações que vão acontecendo é a forma como nós vamos conduzindo este dia a dia, esta semana a semana, este mês a mês, este ano a ano, até chegarmos. Ok. E aí eu volto, né? Essa questão, tipo, nós precisamos de todas as nossas emoções, elas estão lá, elas existem por algum motivo. Claro. Só que nós precisamos de tempo e espaço para vivenciá-las. E este tamponar desta tristeza, de querer, vou-me haver isto depois, vou-me haver isso depois, faz-nos muitas vezes a coisa transbordar. Por isso que eu digo, nós estamos a ver um tempo de transbordamento de sintoma, né? Está tudo na flor da pele, são os cortes excessivos, né? É o olha para mim. Porque às vezes tu tens que chegar nestes limites para ser olhado, né? Muitas vezes. E isso diz muito... Por isso que eu falava, né, na primeira parte o tempo de poder olhar um para o outro, né? Então, esta falta de olhar coloca todo o sintoma de uma forma tão visível que às vezes chega a um extremo, né? Esse extremo é caracterizado no linguajar popular por não estou a tratar. Não estou a tratar disso. Não estou a tratar disso. Ou seja, a cultura do descartável está tão impregnada em que eu quero descartar aquilo que não me serve, porque se estamos num mundo capitalista, quer dizer, é só o que tem valor e aquilo que eu atribuo valor que serve, mas cuidar de si próprio, ter um espaço para poder fazer esta introspecção analítica que muitos não temos, é talvez um dos vieses para que a gente possa conseguir encarar esta adversidade e sobreviver diante deste mal-estar no qual nós vivemos na cultura. Okay. E não tem como trabalhar isto, João, numa perspectiva só individual. Por isso que eu falo, é um sintoma social. Por exemplo, tive um fenómeno agora recente, né, a nível do meu trabalho em Nampula, em que num dos distritos onde eu sou supervisora, tivemos um fenómeno de 20 suicídios de meninas.
Assim, tipo, jovens. seguidas ou Não, ao mesmo tempo? em um período de um mês. Ok, azar. Né? Estou a falar de uma zona rural, assim, e onde existe muita violência contra a mulher. Ok. Não é? E como é que a gente trabalha este tipo de situação? Né? Temos que olhar, isto é um fenómeno, alguma coisa está a acontecer. Né? Este sintoma está-nos a dizer que alguma coisa não está bem. Nesta sociedade? Nesta sociedade. Ou neste contexto cultural, enfim. Né? E o trabalho que a gente teve que fazer, para além de preparar os próprios enfermeiros, provedores, enfim, pessoal da saúde, é trabalhar com os líderes comunitários para poder olhar para a questão que está em causa, que é a base deste fenómeno. Então, quando a gente fala quando a gente fala de psicologia, também temos que falar, né, do social, do político, né? Tudo isto são camadas importantes, né, para que possamos ter um respaldo social que dê conta deste sintoma, né? Este embrutecimento, poderia dizer, da espécie, ele faz com que a gente olhe para a guerra da Ucrânia como se fosse um filme, Netflix. A gente olha para a guerra da Palestina como um outro filme. A gente vê para a situação de Cabo Delgado como um outro filme. A gente vê para a situação do país como um filme. Se não entra na minha casa, se não toca em mim ou nos meus, isto não me afeta. E é a mesma forma, a mesma lógica com que a gente está a lidar com a questão do suicídio. Enquanto não acontecer, enquanto não estiver perto de mim, eu fujo desta situação, porque a morte, ela está configurada como algo desconhecido. Tudo que leva à morte é algo no qual eu devo me afastar. As pessoas que desprezavam, mandavam embora os seus parceiros que estavam infectados com HIV há 5, 10 anos atrás. Agora? Ainda agora está aqui a dizer a Anisa, que trabalha com esses fenómenos. É o medo da morte. A morte não pode bater à minha porta. Então, se tu estás eu me afasto, porque tu tens que morrer lá. Ok. Porque senão a morte me chama. Então, aí surgem três características, ou 3 fenómenos. O primeiro, que é a questão do preconceito, que é a ideia formada anterior, antes do conceito, ok? Que vem ligada ao stigmum, que é carimbo. Sim. Ok? Ao estigma. Esta ideia preconcebida, conectada a este carimbo que te é feito socialmente, gera comportamentos que são estes que são a base dos nossos estudos. Ok? Então, tens o preconceito, tens o estigma e tens a discriminação. Certo. Então, daí a discriminação em relação a pessoas que estejam nesta condição, que estejam neste sofrimento. Elas querem ser ajudadas. Ela é um grito de socorro. A ideia. Mas é até um bocado irónico que as pessoas tenham este preconceito e que tenham esta discriminação, porque eu acho que nos dias de hoje não há ninguém que não tenha alguém no seu círculo, e se calhar não sabe, mas não há ninguém que não tenha alguém no seu círculo que não tenha passado por uma depressão, ou não tenha uma depressão, ou que até já tenha vivenciado uma situação onde o suicídio está envolvido. É tão prevalente que hoje em dia é um pouco difícil que uma pessoa consiga querer distanciar-se de uma coisa que está tão prevalente em toda a sociedade, e não só em Moçambique, mas no mundo inteiro. Exato. Mas a questão é o silenciamento que isto gera, né? As pessoas pouco falam disto. Exatamente. Aí estás a falar de silenciamento, mas é irónico que as pessoas estejam a insistir neste silenciamento quando todos nós temos alguém, ou conhecemos alguém, ou sabemos de alguém no nosso círculo, ou, dentro de 6 graus de separação, que tenha passado por essa situação, ou que esteja a passar por essa situação, ou que tenha sido afetado por isso. E agora quero voltar um pouco atrás. Falaste da questão da casa,
Eu quero fazer aqui uma pequena união. Se formos metaforicamente olhar para a coisa, o corpo humano é a primeira casa que nós temos. E depois vamos construir casas físicas de alvenaria, ou de caniço, ou de cimento, ou de zinco, ou o que quer que seja. Temos que ter muito cuidado com quem é que nós deixamos entrar nos nossos quintais, quem é que nós deixamos passar pela nossa porta e o que é que os nossos muros nos estão a proteger. Da mesma forma, eu iria metaforizar o corpo humano como uma casa e a quem nós damos acesso a essa casa e como é que nós tratamos essa casa. Porque muitas vezes, e eu vi isto durante a Covid, eu ria-me, é um pouco mal da minha parte, eu rir-me disso, porque é, portanto, gozar da miséria alheia, mas durante a Covid nós notamos quantas pessoas não tinham lares. Tinham apenas casas onde eles vivem. Mas aquilo não é um lar, porque ele não se sente confortável lá dentro, não tem vontade de voltar para lá, nem de estar lá o tempo inteiro. Eu, pessoalmente, desde que comecei a ter as minhas próprias casas, sempre fiz questão de que as minhas casas, ou onde eu morasse, tinha tudo que eu gostava lá dentro e que eu gostava de estar lá dentro. As minhas televisões, a tecnologia, o PlayStation, o computador, whatever, a internet, o que quer que seja. A comida que eu gosto, mas que eu não precisava de correr para um restaurante para ter que comer, não precisava ter que ir para um Mundos ou para um, sei lá o quê, para ver um filme ou para ver desporto, que eu poderia convidar os meus amigos para a minha casa porque eu estou confortável dentro da minha casa, porque a minha casa é o meu santuário. E da mesma forma, os nossos corpos. Temos muita gente que tem corpos fantásticos, fabulosos, muito bem cuidados e bem tratados, mas se tu fores olhar lá para dentro, está vazio. Que se falares lá dentro, vai fazer eco. Voltando àquilo que eu disse. O ponto, João, é nós refletirmos sobre de que casa é que nós estamos a falar. Da casa quadrada ou da casa redonda? Correto. Recordo-me das lições do meu professor, José Luís Cabasso, que foi meu professor Fantástico. no meu programa de doutoramento. E ele dizia que a casa quadrada é uma casa nos modelos que a gente conhece aqui, desses 10% da população. Exato, isso que é o pontuar, né? É uma casa ocidentalizada, Yes. com muros, com quarteirões, com estradas, Com televisão, com televisão, com Wi-Fi, uma utopia para muitos. ok? Né? Em que cada um tem o seu televisor no seu quarto, cada um tem o seu celular, Mas, ok? Yeah. Agora, a casa redonda simboliza a casa africana, yeah. onde todos se sentam à volta da fogueira, há espaço para o diálogo de Habermas, a ação dialogante, onde se resolvem as situações, onde não há muros. Há limites, mas não há muros. Sim, ok? sabemos que ali é quintal do vizinho, mas a casa não tem central, nenhuma delimitação. Yeah. todas as outras casas são feitas em torno daquela casa, Yeah. que é o sentido de família, Yeah. ok? É o sentido de Yeah, família. yeah. Hoje tu tens pessoas que frequentas fora da tua família. Tens família, mas frequentas mais os teus amigos, nem vês a tua família, não vês pais, não vês mães, não vês... Mas estás sempre com os bradas, nas sextas-feiras, nos happy hours, por aí fora. Que modernidade líquida é esta, ok? É que nos vai fazendo transformar. Mas, voltando a... de casa é que nós estamos a falar? O resgate da nossa ancestralidade, da nossa filosofia africana, na nossa filo-ontogênese, a questão da casa redonda é a casa da reprodução. Ok? Da coletividade. Da coletividade. É a casa em que nós conversamos. É a casa em que nós dialogamos. É a casa em que nós interagimos. É a casa em que nós sabemos do sofrimento que está a acontecer com o outro. Percebemos, notamos que um elemento da família está triste. Sim, é muito mais fácil notarmos isso. E todos nós, porque estamos em família, saímos em seu socorro. Quando um está com problemas, todos nós estamos com problema. É um problema da família. Agora, na casa quadrada, quando um está com problema, o problema é teu. Sim, estás no teu quarto. Vai lá resolver. Agora. Então, não tens um suporte social Exato. que te ampare, ok?
que te ampare. Então, a nossa africanidade, moçambicanidade, a nossa possibilidade de diferença linguística e de entrosamento, de ser, aliás, de identidade. Que o que é identidade? É simultaneamente igualar-se e diferenciar-se de quem tu és. És Narciso, és igual a todos os Narcisos que existem, mas és Narciso Benjamin Faduco, és diferente de quem não é Narciso Benjamin Faduco. Então, essa possibilidade de igualar-se e diferenciar-se torna-nos únicos. E é nessa unicidade que nós devemos, penso, que devemos ter o maior contributo de experimentação, de troca, de diálogo, de perceber o sofrimento que o outro tem. Porque senão vamos pensar a todo momento que nós somos máquinas perfeitas e que está tudo bem. Aliás, veja só a primeira grande ilusão que a gente faz. João, como é que tu estás? Tudo bem. A resposta seria sempre... Eu sei que... A minha resposta seria outra, mas eu sei que essa era a resposta que estavas à procura. Sim. Porque falamos... Está tudo bem, está tudo bem contigo. Eu também está tudo bem. Exatamente. Então, vira este está tudo bem, é superficial. E eu brinco, engraçado, né? E a gente tudo, e aí, mas tudo é impossível é impossível estar tudo bem. Não tem como. Agora, vou fazer aqui uma pequena provocação, mesmo a propósito do que disseste, né? A casa redonda com a casa quadrada. Faz algum sentido eu agora postular que nós agora, em Moçambique, em África, estamos a encontrar mais esta prevalência de depressões e ansiedades e até do suicídio, que é o que nós estamos a falar, porque estamos gradualmente a transformar as palhotas de casas redondas para casas quadradas e estamos a começar a limitar os nossos quintais com micaias. Não temos dinheiro para fazer muros, certo? Mas estamos a começar a delimitar as coisas de tal forma que estamos a começar a separar aquilo que sempre foi unificado. Vinhamos de uma cultura de Ubuntu, em geral, em África, para uma gradual separação que, porventura, terá começado, se calhar, com a colonização e com aquela delimitação reguada de espaços. E com essa divisão com réguas, também começamos a meter réguas nas nossas casas redondas e, em vez de serem casas redondas, passam a ser casas quadradas e, por isso, começamos a padecer de problemas que não são africanos, mas sim ocidentais. Quando a representação simbólica de casa redonda e casa quadrada ou são as relações intrapessoais ou interpessoais que nós vamos estabelecendo, faz todo sentido. Por quê? Porque nós estamos a falar de formas de relacionamento, de modelos de relacionamento. Aparentamos relacionar-nos nesta semana, ao longo desta semana, no nosso grupo de trabalho. Então, uma das nossas colegas foi tomar um café com um dos nossos colegas que também nós estamos cheios de saudades e não vimos há muito tempo. Isso é difícil de apanhar. Mas ele está a estudar, na verdade, ele sabe. Um forte abraço para ti. E para todos eles, né? Então, nós ficamos e festejamos o encontro de um café. A fotografia do encontro de um café, de dois colegas nossos, amigos nossos, ok? Que nós não vemos há bastante tempo. Então, mas por quê? Porque a casa... ver, justamente agora, estamos a viver um tempo social, e exatamente, né, quando falamos desta influência ocidental, do individualismo, em que a gente não tem tempo para tu marcares um café ou um encontro com os teus amigos ou com o teu grupo, parece que nunca dá. Sim, há sempre alguém que não tem tempo. Né? E a coisa, tipo, a coisa não flui. Mas o dia tem né? 24 horas para todos nós. Exatamente. O dia é igual para todos. Para todos nós. Então, esse tempo é o tempo cronometrado no relógio ou é o tempo interno da não disponibilidade? E depois a priorização que nós damos às coisas, né? Nós próprios damos as prioridades às coisas. Se nós decidirmos que vamos priorizar os amigos em vez do trabalho, isto vai ter o seu resultado a longo prazo, ou até a médio prazo pode vir a ter. No sentido de... É sintomático, eu já vi isto acontecer. Temos uma carrada de divórcios já a acontecer na nossa geração
porque pessoas começaram a significar a sua vida em torno de outra pessoa e depois aquela pessoa começou a trabalhar. Eram teenagers na escola e gostaram um do outro e tiveram um relacionamento bonito até a altura, em universidade, e continua o relacionamento. Estes dois já deviam se casar e casam-se. Começa o trabalho e uma das pessoas é mais career-focused que a outra. Cria-se uma divisão entre os dois que, em maioria dos casos, acaba por ser um precipício do qual tu não vais sair nem com as melhores ferramentas. Porque uma das pessoas prioriza o trabalho e a outra prioriza a relação. Há uma divisão. Uma das pessoas prioriza os amigos em vez do relacionamento. Uma pessoa prioriza a opinião de uma pessoa em detrimento de todo o resto. Todo este tipo de coisas mostram quais são as nossas prioridades, mas no fim do dia as condições e o tempo que nós temos é igual para todos. E o indivíduo relacionamental, onde é que está priorizado? Exatamente. Se calhar aí já foste um bocadinho mais profundo do que eu estava, mas é exatamente isso. A Angela Merkel e o marido dela, tal como se vive na Europa hoje, eles decidem, estamos casados, quem é que vai dar o boost a nível de job? Tu és uma boa comunicadora, uma boa falante, tens uma boa imagem, então vamos apostar nesta coisa do podcast e tu vais à frente. Eu fico em casa a fazer, quer dizer, são os papéis sociais, os papéis de género, que podem ser transitados. Porque quem te impingiu que tu, por seres homem, não podes chorar, não podes sofrer, Isso é um ponto muito importante. não podes lamentar. Quem disse que a mulher não é forte, não pode liderar, não pode liderar, não pode trabalhar e colocar e pagar as contas. Quem disse que ela é frágil? Quem disse que ele tem que ser sempre machão e tem que ser sempre forte? Então, esse endurecimento, o provedor, né? Essa petrificação desses papéis gera esse adoecimento psíquico. Com certeza. Não, mas aí estás a trazer ainda outra coisa que a gente tem que olhar em termos de dinâmica social, porque eu assisto isto quase todos os dias, parte do algoritmo. Quando eu criei o Sigma Podcast, eu tentei da forma mais, não tem outra palavra, é bruta possível, entender o porquê de eu ser como eu era e o que me levou a chegar ao perfil psicológico Sigma. E com isso, no Instagram, o meu algoritmo começou a alimentar-me cada vez mais com podcasts e conversas e motivações de Sigma, e levou-me para uma arena que é o Red Pill, Blue Pill, onde os Red Pill são os homens que, anti-feminismo, basicamente, que, de certa forma, da forma como o feminismo está a ser apresentado agora, ocidentalmente, é muito importante. eu não concordo. Eu sou muito a favor de uma mulher no poder, mas também sou muito a favor de, portanto, equal rights, equal duties. Direitos iguais, deveres iguais. Só que tu vês muitas mulheres que se auto-intitulam feministas que dizem nós devemos ter direitos iguais e devemos ter oportunidades iguais e não sei o quê, mas depois o homem pergunta, ok, está-se bem. Ficas CEO de uma empresa. Estás disposta a pagar o jantar ao teu marido todos os dias? Estás disposta a ser tu a pagar todos os jantares quando vocês saírem? Estás disposta a sequer dividir as contas? Não. O homem é que tem que pagar as contas. Portanto, eu aí diria para os má pregação do feminismo. Exatamente. Esse para mim é o feminismo errado. Nós já tivemos aqui a Tassiana Tomé, que é um bom exemplo do que é ser uma boa feminista. Eu sou perfeitamente a favor de mulheres no poder, perfeitamente a favor de igualdade de direitos, se bem que eu ainda tenho uma componente que eu olho, que é tipo, os homens e as mulheres não foram biologicamente feitos da mesma forma. E o feminismo fala sobre isso também. Exatamente. Então, não podem
de forma alguma, funcionar da mesma forma. Podem ocupar os mesmos cargos, mas não vão funcionar da mesma forma. Tem uma autora que eu adoro e acho que ela diz muito assim do feminismo, que eu pessoalmente sei, que é a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Fantástico. E ela explica, né? Ela fala sobre a sociedade e nada diferente do que estivemos aqui a conversar já na parte 1, né? Nós temos que olhar para a sociedade como ela é, como é que ela foi constituída, não é? E houve um tempo em que, de fato, quem está no poder é o mais forte. E não estamos a falar de género. Quem está no poder é o mais forte. Né? A sociedade humana regia em volta da caça, né? Para ter o alimento. Sim. E, de fato, tu ias... O líder, né, de determinadas tribos era sempre os alfas mais fortes fisicamente. Hoje nós vivemos numa sociedade em que os requisitos para estar no poder são outros, né? E não estamos a falar de força física. Criatividade, aquilo que estamos a falar. Capacidade intelectual, gestão, enfim, todos outros elementos que não estão associados à biologia masculina, se formos a pensar, né? Sim. Ou pelo menos não o biotipo ou não arquetipo original, não é? E a gente tem que também poder pensar nestas desconstruções, né? Tipo, de perceber que a sociedade vai se mudando e vai se moldando de outras formas, abrindo espaços e campos diferentes. Mas isto levava-me a uma coisa que eu queria, Narciso. Para mim, a mesma formatação que o colonialismo trouxe de da branquitude, o homem, aliás, o branco, o indivíduo branco tem privilégios em detrimento do indivíduo negro. A mesma formatação, para mim, está a ser trazida, está a ser importada com este discurso. Porque, veja só, se nós voltarmos lá para a paideia, ok? Onde o homem estava na caverna e a mulher dedicava-se à agricultura. Sim. O homem sai da caverna e vai à caça. Sim. Quando ele vai à caça, nós estamos em África, que se diz que é o berço da humanidade, que é mais ou menos esta região. África, pelo que eu saiba, é feminino. Ok? África é mulher. África produz. África reproduz. Ok. Percebo onde estás a chegar. Ok. Se foi aqui em África, o que está por detrás desta mentalidade machista? O homem, quando vai à caça, ele está habituado a ver o animal, caçar o animal. É por isso que tem a questão da visão mais desenvolvida, a acuidade visual mais desenvolvida do que a acuidade auditiva. A mulher, porque estava no espaço da caverna, ela ouvia mais o som das crianças e ela sabe, a mulher consegue ouvir cinco conversas ao mesmo tempo. É fenomenal. A única condição que ela não tem mais do que o homem é apenas a força física. Mas em todas as outras, tem o Daniel Goleman, quando fala de inteligência emocional, então, em todo o resto, a mulher é mais forte. Só que o homem, lá, nosso antepassado da pré-história, quando vê um animal, ele fere o animal, lança a seta, lança a zagaia para ferir o animal, para poder caçar. Aquele animal sangra. Ok. Aquele animal sangra. Na cabeça dele, quando sangra é porque ele vai cair, daqui a alguns metros ele vai morrer. Por vezes ele também era atacado por algum leão, ele sangrava, não havia antibiótico, não havia pensos, não havia nada. Ele sangrava e ele morria. Só que ele, quando chega a casa, percebe que ele está com um ser, que é a Yanisa, representação simbólica das mulheres, que sangra todos os meses, mas não morre. Se sangra todos os meses, mas não morre, então nós temos que criar leis para controlar este ser, porque este ser tem contato... Temido, né? É temido, exatamente. Tem contato com
com deuses que nós não temos. Porque os deuses que nós contactamos, eles nos respondem. Mas quem é este ser que sangra todos os meses, mas não morre? Muito Isso bonito. gera um Ou temor. capaz de gerar uma vida. Muito bonito. que é- Ainda ia chegar à questão da reprodução, que ela é que descobre a reprodução, porque ela sabe que ao pôr uma semente na terra, a semente brota, Isso então é um- ela sabe. Isso é um poder. É um poder. Tanto que ela, no momento da cópula, ela vira, ao invés de estar em posição estilo Chabob, como se fala, ela vira e recebe o homem por frente, porque ela está em busca do prazer. Mas, nesta condição em que este sujeito percebe-se enquanto ferido e ele morre, a questão da morte, do sangramento está ligado à morte. Sim. Porque sangrou, morreu. Agora, quem é este? Então, criamos leis para controlar este ser que Que sangue não morre. que sangra e não morre. Mas este ser é o ser que é o motor da humanidade. Ok? Então, qual é essa necessidade de nós estarmos a aprisioná-lo? Não há. Hã? Bom, isso também entra para, né, jogos de poderes e, né, Não, e acho que não tem como falar sobre este tema de Setembro Amarelo, porque em termos de estatística, né, a maior parte das pessoas que se suicidam são do sexo masculino. Não, E eu, não- eu ia mesmo voltar para este ponto. Só para corrigir um ponto, né? O feminismo, né? Para quem estuda, não estamos a falar daquele discurso que é espalhado pelas redes sociais, Sim, sim. onde, né, estamos a falar de um feminismo mau, Sim. como tudo na It's a vida, power né? grab. As religiões. Esse feminismo é power grab. A questão é, tipo, como as pessoas trazem aquilo que leem, como é que, né? Isso tem a ver, o maior problema da humanidade é, como é que é? Falta de capacidade, interpretação de texto. Interpretação Ok, do texto, né? Então, isso serve para as religiões, serve para todo mundo que dá a conhecer algo que leu e a partir do seu, a gente, né? Nós não somos só o que nós lemos a partir daquilo que nós somos. Sim, sim, sim. sim. A forma como a gente interpreta o mundo, né? A partir de quem a gente é. E quando a gente fala de igualdades de género, né? Também defender isso também é poder defender um homem mais sensível, E onde eu quero chegar? capaz de chorar e não ser o único provedor. Porque também quem provê tem poder. Sim, sim. Né? E abrir mão do poder é custoso. Então, falamos da questão dos roles que podem ser trocados, podem ser invertidos. Falaste da Angela Merkel como um exemplo em que perceberam que ela teria a melhor capacidade de liderar a situação em que eles se encontravam. Ele ia fazer compras, ele limpava a casa, Exatamente. arrumava a casa e Só que o que ela acontece? dirigiu o mundo. E ela dirigiu aquele eixo inteiro através da Alemanha. Agora, o reverso desta moeda, onde tu tens um casal desse tipo que conseguem fazer essa dinâmica funcionar, tu também tens a dinâmica onde hoje em dia as mulheres têm mais acesso às escolas e à educação e a estudos e à profissionalização e a posições de poder. Só para pontuar, 10% da nossa realidade. Sim, mas Por favor. mas tens mais do que... Mesmo Do dentro nosso. destes 10%, era muito menos antes o acesso das mulheres à educação e a posições de Estamos poder. a falar no escopo do mundo, né? Sim, em geral. Globalizar. Exato. Tipo, não, mesmo É dentro preciso olhar destes para 10% que nós falamos, tipo, os 10% aqui de Maputo, Sim, os 10% de Maputo que representam 10% de Moçambique, há 20 anos atrás, o nível de educação em mulheres era muito menos. com certeza. Então, hoje em dia já tens mais mulheres a ter acesso à educação e até a posições de poder. E o que acontece? Começa esta pequena reversão, porque podes ter um caso em que uma mulher que esteja numa posição de poder tem um marido que está numa posição com menos poder e portanto, menos poder social, menos poder profissional e menos poder financeiro, e ela quer liderar. E pode. E, em vários casos, deve. Mas, ao mesmo tempo, muitas destas mesmas mulheres que querem esta posição de poder, que socialmente, societalmente, este tempo todo pertenceu a um homem,
e que ela é que ficava em casa e cuidava dos filhos e fazia isto e que ela é que era mais frágil, hoje em dia elas querem ter esta posição de poder e ter um homem que ocupa a posição que uma mulher ocupava, mas tem que se continuar a portar como um homem de há muito tempo. Não pode ter emoções, não pode chorar e não sei o quê. E Aí a conta não fecha, e né? é aí onde tu começas a ter mais homens deprimidos, porque há uma opressão daquilo que deveria ser normal. Mas o que é ser normal? Não, o devia ser normal é uma pessoa que lida com filhos leva com uma pressão diferente do que uma pessoa que lida com funcionários. Então, há coisas que para lidar com filhos nós temos que estar muito mais em sintonia com as nossas emoções e com nossos com um eu mais natural fora daquilo que é a pressão societal. Ser um pai, ser uma mãe é uma conexão primitiva quase. O level de proteção que um pai... Epá, eu digo isto por experiência própria. Tenho 4 filhos. A minha primeira filha nasceu há 14 anos. No dia em que ela nasceu, a primeira vez que eu segurei nela, disse: eu vou matar quem quer que seja que magoar a minha filha. Imediatamente esse instinto criou-se em mim. Antes disso, eu olhava para bebés tipo, tira-me esse ranhento de perto. A partir do momento em que tive o meu bebé, a minha mentalidade mudou completamente. E calhou que eu ainda era o breadwinner naquela altura. Mas também já tive a oportunidade de estar numa situação em que estava num relacionamento com alguém que tinha poder financeiro 2 vezes acima do meu. E eu entender que eu posso, se calhar, ser um doméstico. Um homem de casa. Não sei se eu havia de conseguir viver essa vida, mas se fosse necessário, ou se fosse uma coisa que eu sentisse, ou que como um unit, um casal, eu sentisse que o melhor caminho para a frente, para nós os dois, é que ela toma as rédeas do foro profissional e eu tomo as rédeas do foro doméstico e domiciliário, não haveria de ter problema algum com isso. Tive a sorte de ser criado por uma mulher que me deixou os horizontes bem abertos em relação a isso. Não houve nenhum tipo de opressão em relação a sentimentos, não houve nenhum tipo de opressão em relação a percepções de como é que o mundo deve funcionar. Não é tipo, epá, é assim, é assim. Feel, sente o que tens que sentir. Se estás magoado, sente a tua mágoa. Se estás feliz, sente a tua felicidade. Se estás contente, se estás motivado, sente tudo, mas permite-te sentir. Sempre me foi permitido isso. Então, eu como homem, eu sinto-me bastante incomum em relação a muita gente à minha volta. Porque eu vejo muitos homens que não conseguem ser vulneráveis. E o quão é importante poder ser vulnerável, ou se mostrar. Porque vulnerável somos todos. Yeah. É se mostrar poder como. mostrar, poder mostrar. Eu não tenho problema nenhum em mostrar a minha vulnerabilidade para quem quer que seja, porque eu acho que muitas vezes as pessoas perdem a mensagem porque tu não comunicaste a tua vulnerabilidade. Tipo, esta cena não me está a fazer bem. Uma simples frase como isto, tipo, olha, saímos, eu vi-te a conversar com sei lá o quê. Isto é um pouco negativo, porque é ciúmes e tu podes controlar os ciúmes. Zeca, é aquele. Tu podes controlar os teus ciúmes e, de certa forma, até deves, a não ser que o que esteja a acontecer do outro lado seja algo que realmente não é justo para um relacionamento a 2. Muito contacto físico e muita abertura entre 2 pessoas que não deviam estar a ter. Tu estás lá com a tua esposa e a tua esposa está mais abraçada a outro homem do que a ti, e a sorrir mais. Isso é negativo para um relacionamento. Mas agora, só o facto da tua esposa estar a conversar com alguém num sítio qualquer de forma distante e objetiva e cordial não é motivo para ciúmes. Mas há homens que sentem esse ciúme. Mas em qualquer que seja o caso, só a possibilidade do homem poder dizer, olha, não me sinto confortável com isto, podemos conversar sobre isso e poder haver uma conversa, a vulnerabilidade está mostrada e vai-se ver se aquela vulnerabilidade tem uma justa causa ou não e se tem, como é que nós tratamos disso, e se não tem, como é que nós também tratamos disso. Mas o que acontece é que as pessoas ficam caladas, tanto os homens como as mulheres ficam caladas, tipo, eu vou reprimir isto, vou guardar isto cá dentro, não tenho que falar porque se eu mostro isto é fraqueza. E acho que aí está um ponto que é o cerne desta questão toda que estamos aqui a falar. É reprimir, né, estas emoções que muitas vezes não são faladas, reprimir a nossa vulnerabilidade
né? Que ela existe, né? E está aí para ser sentida e demonstrada, né? E muitas vezes, e depois, tudo aquilo que a gente reprime é como, vamos pensar numa garrafa de refresco, né? A gente abana, mas guardando. Chega um dia... A pressão está toda lá dentro, A pressão só basta está alguém lá abrir dentro. um pouco. João, Yes. diante deste caos, Yeah. o ser humano vive hoje uma crise de relevância. Ele, a todo momento, busca ser relevante para si próprio, para o seu outro, mas ele, ao se tornar irrelevante, ele sofre. Quando ele entra no celular, no seu Instagram, nas suas redes sociais, ele posta uma foto. Ele posta uma foto porque ele quer likes. Sim. A quantidade de likes que ele for ter, Valida. a sua relevância. Yeah. Mas quando ele põe like na foto ou na imagem, na aparição da outra pessoa, não é que ele ponha porque ele está a gostar. Ele põe porque ele está à espera que, quando eu Seja postar, retribuído. também tem que ser retribuído. Isto gera uma pro quo. crise... Oi? Quid pro quo. Yeah. Então, isto gera uma crise de relevância, em que nós, a todo momento, queremos ser significativos. E lutamos. Yeah. Este desempenho é um desempenho de likes. É um desempenho de narcisismo. Total. É um desempenho de que eu tenho que aparecer como o campeão. Yeah. Ninguém está a aceitar ficar em segundo lugar, ficar em terceiro lugar, porque... E estão a bastardizar a sua existência à procura de likes. Então, como é que nós lidamos com um sujeito que está em profundo sofrimento, em que ele se julga irrelevante numa sociedade, em que não olha para o suicídio ou não tem mecanismos de suporte do suicídio ou de solução de acomodação deste sofrimento? Boa pergunta. E acho que aqui podemos deixar esta pergunta como uma provocação para a sociedade em geral. E eu dou-vos aqui os próximos 5 minutos para darem aqui umas considerações finais, um conselho profissional, pessoal de cada um em torno desta situação, e assim fechamos e assim vamos fechar este podcast, porque acho que já deixamos aqui bastante boas ilações. Queria só pegar um ponto aqui do Narciso, assim, né? Trazendo para o nosso discurso comum do dia a dia, né? Muitas vezes eu encontro com pessoas do tempo de escola, enfim, que a gente segue-se no Instagram, e acaba tendo notícias da vida uns dos outros, né? Está ali. E o fato da gente ver nos dá a sensação ou a ilusão de que sabemos do outro. Mas nós não sabemos do outro, nós sabemos daquela parte que o outro quer mostrar, aquilo que tivemos a conversar. E eu acho tão engraçado, às vezes tu encontras as pessoas, sei lá, no supermercado, em algum lugar, tem-te acompanhado, né? Está tudo bem, que estou a ver que estás muito bem, não sei o quê. Mas, né? E a gente toma esta ilusão como verdade e substitui o like por está tudo bem contigo, por onde andas, né? A gente assume que aquilo que está a ser partilhado, sim, fica aquele small talk ali, e a gente assume que aquilo que a gente está a ser demonstrado representa uma realidade que não é, né? E aí fica como um conselho, eu acho que, né, estamos a falar de prevenção e estamos a falar de escuta e de olhar uns aos outros, né? É a questão de poder substituir este coraçãozinho, esse like, por está tudo bem contigo de vez em quando, ou tipo, mas vamos... tudo bem contigo sincero. Está tudo bem contigo sincero, ou vamos marcar um café, pôr o papo em dia de verdade, né? Tipo, com vontade de interagir, né? De fazer esta troca, porque eu acho que nós estamos sedentos disto, né? E estamos a viver cada vez mais neste escopo do vazio, né? Do oco e do eco, né? E estamos sedentos de contactos reais. Não, isto é um paradoxo lixado, porque nós estamos sedentos de atenção,
mas estamos a negar a atenção que nós mais precisamos, porque queremos a atenção de estranhos. Likes de 1.300, 400, 1 milhão de pessoas, quer que seja. Estranhos a qualquer nível de definição. 99% das pessoas que nos seguem no Instagram são perfeitos estranhos para nós, ou no Facebook, ou no TikTok, são perfeitos estranhos. E nós estamos mais preocupados em ter a atenção destas pessoas do que ter a atenção de um amigo, de um irmão, de um primo. E quantas vezes a gente sai para o tal café e está cada um... espera só um segundo, está a responder o WhatsApp para uma pessoa que pode responder daqui a 1 hora. Yeah. Né? E deixamos de ter aquele tempo de qualidade. Então, acho que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Absolutamente. Conseguimos tirar mais tempo de qualidade uns para os outros e nos olharmos mesmo, né? E aí não falo como psicóloga, eu falo como Yanisa. Tipo, a gente precisa de poder se olhar, precisa de poder se dar tempo, né? E eu acho que o tempo hoje em dia é um luxo. Absolutamente. Né? E Todos temos as mesmas 24 horas, mas o tempo realmente é um luxo. Narciso. Está pegando aqui a qualidade e a quantidade. Lembrei-me de um adágio latino que diz multum non multa, que significa quantidade não é qualidade. Falamos de redes sociais, mas será que são sociais mesmo? Sim, mais redes antissociais do que sociais. Diante desta pergunta, eu diria que não seriam pensamentos conclusivos, mas... porque não os tenho. Gosto. Também porque não tenho capacidade para concluir. Eu tenho capacidade para continuar incomodado, para continuar angustiado, para continuar a questionar e a percunctar. Percunct é o instrumento que o cego usa para poder se localizar. Cada vez que ele toca, aquela vara chama-se percunct. E percunct significa perguntar. Sim. Então, surgem perguntas e o meu convite é para que quem nos ouve, quem nos escuta, possa nos contactar para continuarmos em consultório a perguntarmos-nos, a fazermos boas perguntas sobre nós mesmos, sobre as nossas relações, sobre a nossa existência e podermos perguntar, duvidar, investigar as sutilezas com que estas colunidades nos são trazidas. Que elas estão cada vez mais refinadas. E se nós tivermos este espaço da clínica para, no diálogo, fazermos-nos perguntas, fazermos reconstruções, porque vivemos em tempos em que as mudanças são meteóricas, em que as mudanças são disruptivas. Yes. Ou seja, mal dá para acompanhar o que surgiu ontem. Já lançaram o último iPhone, qual é? 16. Não, primeiro, antes não era 15. O 16 foi lançado há 2 dias. Então, exatamente. Então, portanto, mesmo em cima do tema. Mal conseguimos experimentar a potencialidade do iPhone 15 e já foi lançado o iPhone 16. Isto é a representação simbólica das mudanças sociais que estão a acontecer. Yeah. Elas estão a acontecer de forma disruptiva. Não dá para acompanhar. Então, podemos nos convidar a sentar por algum tempo, um espaço que seja nosso, para nós podermos refletir, porque só cada um de nós, refletindo sobre si próprio, é que pode encontrar respostas e pode encontrar novas ressignificações diante desta possibilidade do suicídio. Então, eu convido, e o meu contacto é 84 71 89 890. Não te preocupes. 84 71 89 890, Narciso Faduco. Eu vou meter Estou pronto para poder apoiar. Eu vou meter os contactos, tanto da Yanisa como o teu, Narciso. Exato. Vou metê-los no início do vídeo. Normalmente nós temos um espaço que é publicitário nos vídeos, mas neste mês eu sempre ponho um advert que seja relativo ao Setembro Amarelo, e com isso eu vou meter
do Mindful Wellness e também vou meter do teu os contactos e aquela imagem que tu mandas com alguma frequência. E a Anisa, mandas e nós vamos partilhar os contactos deles os dois da mesma forma como partilhei da Andrea. Nós trabalhamos em rede, ok? Ok. Rede realmente social de psicólogos. Ok. Então, ter o meu contacto e o contacto da Yanisa ali é ter o contacto do CPM e de uma rede vasta de psicólogos. Fantástico. Que está para poder apoiar. Okay? Fantástico. Não podia pedir mais do que isso. Nós conhecemos os psicólogos que atuam, pelo menos aqui na região, ok? Nós estamos disponíveis para poder apoiar. Então, contactar-nos. Nós não vamos conseguir lidar com todas as situações. Há situações que extrapolam o nosso conhecimento, extrapolam a nossa possibilidade de apoiar também, porque entram em choque direto com situações nossas. Então, nós encaminhamos para os nossos colegas. Okay? Então, trabalhamos em redes sociais, não as ou as redes que funcionam com algoritmos. Exatamente. E acho que outro ponto também é a questão de olhar para a depressão, parar de olharmos para a depressão como frescura, né? Como não é. Né? Como não é. Algo banal, né? Podermos ter um olhar mais crítico, mais profundo sobre isso, assim, e né? acima do sofrimento de tudo, do outro. Mais acolhedor. E acima de tudo, mais acolhedor. Exatamente. Mais empático mais em relação empático, a isso. porque faz toda a diferença, né? A gente procurar saber do outro com verdade, né? Do Exatamente. que propriamente no automatismo do dia a dia, né? Quando o sujeito chega ao nosso consultório com ideações suicidas, ele por vezes já tentou falar com várias pessoas, mas o julgamento que as pessoas fazem o impedem de poder manifestar-se, de poder expor essa questão, porque ele a todo momento é cerceado por agarras moralísticas. Ok? Então... E outro ponto que também é muito importante, Narciso, a partir disto estás a falar, não existe sofrimento menos, sofrimento mais. Sim. Tudo é a forma como cada um, né, vai dar significado ao que está a passar. Então não podemos minimizar a dor do outro, porque é muito é violento quando a gente faz isso, né, e minimiza a dor ou o momento ou o sofrimento de alguém. E isso acontece bastante, né, no nosso meio, assim, da pessoa minimizar ou dizer assim, como assim estás a sofrer por isso, né? Quer dizer, cada sofrimento é muito individual. Então precisamos ter este olhar cuidadoso, assim, né? Olhar cuidadoso, João. Psicoterapia. Terapia significa cuidado. Cuidado, que ela está a dizer, cuidado psíquico. Okay. Então, é este convite que nós fazemos para todas as pessoas que nos ouvem e que possam estar a passar por esta condição. Ok. E com isto, vamos dar término a este podcast. Eu vou deixar aqui uma mensagem que é exatamente a mesma que eu dei no ano passado, que é: eu posso não ser psicólogo, mas eu tenho um bom ouvido e sou uma daquelas pessoas que, por ter passado por algumas coisas que em alguns momentos me fizeram sentir de forma um bocado mais difícil de estar, sou mais empático a isto e sou mais aberto a isto. Então eu prefiro receber uma chamada às 3 da manhã. I need help, não estou a conseguir, alguma coisa me está a chatear. Prefiro receber uma chamada às 3 da manhã ou a qualquer altura do dia de alguém que precise de ajuda, e eu vou, na melhor das minhas capacidades, tentar ajudar, porque eu prefiro receber a chamada a dizer que preciso de ajuda do que receber a chamada a dizer que ele já não está entre nós, ou ela já não está entre nós. Seja quem for, seja um conhecido, seja um primo, seja um irmão, pessoas que estejam próximas de mim ou que saibam como chegar a mim, por favor, eu vou-vos ouvir, e quando chegar ao limite daquilo que eu posso fazer, tem o Narciso, tem a Yanisa, tem a Andrea, tem a Mabel, tem quem quer que seja, que tem mais propriedade para tratar e mais ferramentas para tratar disso, mas se for o caso de precisarem apenas de um pequeno pit stop para não se atirarem do precipício, de pararem numa bomba de gasolina, eu posso ser essa bomba de gasolina.
Eu sempre já ofereci isto no ano passado e continuo a oferecer isto. E, por último, continuem a cuidar das vossas cabeças, continuem a cuidar das vossas emoções, porque só com isso é que vamos ter o tal balanço que vocês falaram e que é o necessário para uma vida plena e para uma vida longa e contínua e feliz. E com isto, thank you, everybody, thank you. Narciso, thank you, Yanisa, pela vossa presença, por terem aceito o convite. E este episódio do Sigma Podcast fica por aqui. Até a próxima. João, é fundamental que fique registado que tu és um ser humano de uma sensibilidade extraordinária. Eu, depois de ter recebido o convite da Yanisa para a gente vir fazer aqui esta conversa, então eu perguntei a Yanisa, disse, mas quem é o Jay? Porque eu não conhecia que é o João, que tem o telefone que a gente vai trocando mensagens e tudo mais. Depois pergunto à minha esposa, Tatiana, ela é muito boa nessas coisas de redes sociais, procura lá quem é o Jay. Disse, este sujeito é top. Muito obrigado. Este sujeito é top. É uma pessoa interessante, vale a pena conversar com ele, porque ele é um fotógrafo das humanidades. Ele busca esculpir ou perceber o que existe no ego de cada um. Então, aprecia a arte. Quando ela me disse que ele aprecia a arte, eu disse, então, ele tem a mãe das inteligências, que é a inteligência artística, superior a todas as outras inteligências. Então, João, já nos conhecemos há bastante tempo. João, que reconheço como Jay. Yeah. Ok? Realmente, anteriormente, nas nossas andanças, não tinha oportunidade de privar a este nível. Foi um convite fantástico feito aqui pela minha amiga. Horas de conversa também, que já não tinha com ela há bastante tempo. Então, isto é apaixonante e eu desafio a convidarmos mais pessoas, psicólogos que têm abordagens diferentes, porque esta é uma área em construção e nós precisamos mais do que intervir, é oferecer serviços e disponibilizá-los. As pessoas têm que saber onde é que elas vão. Sim, sim. Quando elas querem comprar arroz, elas sabem que vai ao supermercado e ali. Agora, tu és psicólogo que fica só na academia, que fica só no consultório e não explica, e não vem falar, e não vem dizer, as pessoas não vão conhecer a nossa área. Yeah. Então, é preciso que a gente ofereça estes serviços para que todos... Às vezes, onde é que vou encontrar esse tal de psicólogo? Yeah. E depois, é preciso pensar em formas de nós atendermos a nossa população, porque isto ainda continua a ser um serviço de classe alta, Sim, sim. okay? Elitizado. Então, nós precisamos chegar nesta proposta com o CPM, é justamente poder ir até ao local onde o sofrimento não aparece na televisão. Sim, 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 sim. Não é glamourizado. Não faz parte do espetáculo. Certo. Não faz parte da hiperrealidade. Fantástico. Thank you. Mais uma vez, muito obrigado por cá estarem e muito obrigado por assistirem. Melhor do que já foi dito, não poderia fazer, e com isso nós fechamos este episódio. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. É Continência que se dá, né? Isto é o meu... É a marca dele. É a minha marca. Thank you, people. Thank you.